em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Luzenor de Oliveira. Eu chego aqui ao lado do professor Paulo Bacelar para levar a você, ouvinte e internauta, informações na área da Previdência Social. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Chegue comigo, professor Paulo Bacelar, bom dia! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Estamos aqui mais uma vez juntos para começar a responder nossas perguntas. Então vamos lá, professor Paulo Bacelar, porque o Francisco está em Viçosa do Ceará, tem 20 anos de trabalho, 44 anos de idade e quer saber quanto tempo falta para pedir a aposentadoria. Olha, Luciano, o vigilante, ele está ainda em discussão em relação à questão de ser armado ou desarmado. Então, esse tema que a gente chama, ele está no Supremo Tribunal Federal ainda para decidir se o vigilante desarmado teria direito à aposentadoria especial, mas se for considerado especial o vigilante desarmado, ele se aposentaria com 25 anos de contribuição como vigilante, porém tem que ter a idade mínima de 60 anos de idade, que é outra questão que também está sendo discutido no STF, no Supremo Tribunal Federal, sobre a constitucionalidade da regra que alterou, com a reforma da Previdência, que alterou a aposentadoria especial com a idade mínima de 60 anos. Essa questão da idade mínima para a aposentadoria especial também vai ser discutida no STF. Professor Paulo Bacelar, quer dizer que para quem trabalha na área de vigilância, de segurança, sem armas, ou seja, desarmado ou desarmada, tem que pedir a aposentadoria somente com 65 anos de idade e os 35 anos de contribuição, no caso do homem? Não, você poderia pedir com 60 anos de idade, com 25 de contribuição, só que esse tema, como ele está sendo discutido no STF, ainda não decidiu, ele vai ser suspenso, né? O INSS vai indeferir, e quando ele entrar na justiça, esse benefício será suspenso, esse processo será suspenso até que o STF decida. Se não passar a questão do vigilante desarmado, aí somente com 65 anos de idade. Alzenir, em Fortaleza, tenho 14 anos de sindicato, tenho provas de agricultora e tenho 55 anos de idade. Eu pedi a minha aposentadoria no dia 14 de março e veio a resposta com pedido de indeferimento. Eu entrei com recurso. Eu fiz certo ou deveria entrar na justiça à procura dos meus direitos? Olha, Luciano, a questão do benefício, que quando é indeferido, você tanto pode recorrer administrativamente, né, um recurso, como ela disse, ou ir direto para a justiça. Qual é o melhor caminho? Não se sabe. A gente precisa primeiro ver o caso, com as provas que ela tem, porque existem regras que são mais benéficas na via recursal, no recurso, e outras mais benéficas na via judicial. Então, caberia aí a um advogado, um especialista na área previdenciária, analisar o melhor caminho. Então, nesse caso, a gente sugere que nunca faça um recurso ou entre na justiça sozinho, sem o acompanhamento de um profissional habilitado, que seria o advogado. Se ela entrou com recurso, esse recurso irá ser julgado e ela poderá ganhar o benefício, tanto como ela poderia também já entrar na justiça, mas dependendo das provas, teria que saber qual é o melhor caminho. Tanto a justiça como o recurso são boas vias, mas em cada caso precisa analisar qual é o melhor. Professor Paulo Bacelar, e nessa área da agricultura, a gente sempre deixa o recado que nem sempre ou em nenhum momento a contribuição para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais é suficiente como prova para dar entrada no pedido de aposentadoria. E nesse caso da Alzenir, o que me chama a atenção é que, pelos dados que ela nos enviou, ela deu entrada no pedido de aposentadoria com 14 anos, ou seja, são necessários 15 anos na condição de segurada especial para pedir a aposentadoria. Ou seja, essa brecha de 1 ano pode ter sido motivo para o INSS indeferir o pedido de benefício de aposentadoria?
Pode, por causa do início da prova material. Mas, por exemplo, se ela tem 14 anos que ela paga o sindicato, mas ela tem um documento de prova material de antes dos 14 anos, com mais de 15, por exemplo, uma certidão de casamento, onde consta a profissão dela como agricultora, ou do marido como agricultora, como agricultor, e ela provar que ela tem pelo menos um documento que prove que ela já trabalhava antes de começar a contribuir com o sindicato, ela teria direito à aposentadoria. O importante aí é as provas materiais. O pagamento ao sindicato é uma das provas, né? É um dos indícios de que ela é agricultora, mas não é a prova efetiva. Aqui tem linha direta para você receber informação segura sobre os benefícios pagos pelo INSS. Anote aí o nosso WhatsApp, é o 085 99273 4353. Roberto está no Piauí esperando uma resposta à seguinte pergunta, professor Paulo Bacelar. Perdi a minha esposa em 2020 e recebo a pensão por morte. O valor é integral, ou seja, 100%. Eu posso perder os 100%? Até hoje recebo o valor integral. Não tem como perder, não. Se ele se aposentou e, olha, desculpa, se ele tem uma pensão no valor que foi concedido, esse valor não vai ser alterado até ou que passe da idade, no caso, se ele se aposentou, ou se ele teve direito à pensão e pela idade do cônjuge, do companheiro, essa pensão é cessada, o benefício pode ser cessado depois que ele receber o período dessa pensão, mas o valor da pensão não será alterado. Mais uma dúvida agora da Fátima em Fortaleza. Minha irmã pagou o INSS em duplicidade. Tem como reaver o dinheiro que foi pago, recolhido ao INSS? Aí a Fátima diz, professor Paulo Bacelar, que a irmã voltava ao trabalho e continuava pagando pelo carnê, ou seja, de forma avulsa. Nesse caso, tem retorno desse dinheiro ou ela pode aproveitar esse pagamento para melhorar a aposentadoria? Não, se ela contribuiu e concomitantemente ela voltou a trabalhar, como ela disse aqui, né? Ela voltou a trabalhar e esquecia de dar baixa e continuava pagando. Você pode somar os dois salários que ela pagou, ou ela pode pedir a devolução, já que ela pode pedir a devolução do dinheiro na Receita Federal, alegando que ela não estava trabalhando, que ela estava apenas de carteira assinada e pagou como autônoma de forma indevida. Mas esses salários ela não vai perder, porque o salário de carteira assinada com o salário de autônomo será somado. Nesse caso, professor Paulo Bacelar, eu não compreendi bem. Ela pode requerer a devolução desse dinheiro recolhido para o INSS? Sim, se ela pagou indevidamente, por exemplo, ela pagou como autônoma. Ela não é autônoma, ela estava de carteira assinada no momento que ela contribuiu. Se ela disser que não exerceu atividade remunerada, que pagou equivocadamente, ela pode fazer essa solicitação na Receita. Mais uma dúvida, o Adail Moraes está em São Benedito. Primeiro ele diz o seguinte: a todos que fazem o programa Os Caminhos da Aposentadoria, sou fã de vocês, acompanho o programa sempre que posso. Minha pergunta é: minha irmã tem uma filha que está com 6 meses, ela trabalha de carteira assinada como garçonete, ela tem direito ao salário maternidade? Sim, se ela já está de carteira assinada, ela terá direito ao salário maternidade, que é pago diretamente pela empresa. Ela não faz o requerimento junto ao INSS. E para reafirmar, professor Paulo Bacelar, quais são as condições para a mulher garantir o salário maternidade? Não, ela já sendo empregada, ela já é segurada da Previdência e o salário maternidade é concedido para a empregada, mesmo que ela não tenha carência mínima de 10 contribuições. Ela com 6 contribuições, com 7, com 2 contribuições, não importa. Sendo empregada, ela tem direito ao salário maternidade, como eu disse, que é pago diretamente pela empresa. Ela se afasta para ter a licença maternidade e a empresa continua pagando o salário dela nos 4 meses do salário maternidade. Adail Moraes, está aí redonda a resposta do professor Paulo Bacelar para sua irmã, que nessas condições que você expôs, ela tem sim direito ao salário maternidade. E agradeço também as suas palavras de carinho. Quero convidá-lo a continuar nos acompanhando aqui no Jornal Alerta Geral. Auristênio está em Acaraú, motorista de caminhão desde 1990. Anota aí, professor Paulo Bacelar, já são 33 anos. Ouvi falar que até 1995, por uma lei, esse tempo até 1995, ele repete, pode ser convertido em tempo comum, com mais 40%.
Auristênio, eu não entendi a pergunta, mas o professor Paulo Bacelar, abalizado, experiente e técnico nessa área, sabe sim responder e transformar para a gente, traduzir o que quer saber o Auristênio, professor Paulo Bacelar. É exatamente isso, Luciano. O caminhoneiro, o motorista de caminhão, ele tinha direito à aposentadoria especial apenas por atividade. E veio uma lei, 95, que considerou a condição de segurado especial, de aposentadoria especial, para o motorista de caminhão até 28 de abril de 95, exatamente no ano que ele falou. Então, até 95, o motorista de caminhão ele é considerado especial por atividade. Então, basta que tenha na carteira de trabalho dele, motorista de caminhão, e que ele prove que ele trabalhou com essas condições. E esse período é convertido em aposentadoria comum, que aumenta em 40% para o homem e aumenta em 20% para a mulher. Então, se ele trabalhou 10 anos, ele vai ter, na verdade, 14 anos de contribuição como atividade comum, convertida, né? Os 10 anos foram convertidos em 10 anos especial, foram convertidos em 14 anos comum, aumenta em 40%. No caso do homem. No caso da mulher, aumenta em 20%. Então, realmente, ele tem razão. Se ele for motorista de caminhão, ele terá esse direito da aposentadoria com esse tempo convertido em aposentadoria comum. Auristênio, resposta boa, muito boa, segura, e você pode confiar e acreditar, abrindo assim os caminhos da aposentadoria com mais benefícios a partir desta informação, desta análise, desta leitura do professor Paulo Bacelar. Linha direta, o 085 992734353. José Everaldo, em Juazeiro do Norte. Sou trabalhador da indústria gráfica desde 1989. 34 anos, professor Paulo Bacelar. Já tenho 51 anos de idade e já dei entrada na minha aposentadoria. O INSS não quer reconhecer um período de insalubridade que eu tenho. O que devo fazer? Olha, se o INSS nega ou indefere qualquer benefício que tenha um período de atividade especial, caberia aí a segurada procurar um advogado para entrar com a ação na justiça para requerer o benefício dela com a conversão do tempo ou com a consideração do tempo como especial. Mas para isso o advogado vai analisar o PPP, vai verificar se ela realmente tem direito à aposentadoria especial ou se tem algum período especial que pode ser transformado em tempo comum. Então, isso tudo será analisado pelo advogado quando ele for entrar com a ação na justiça. Há poucos instantes, nós respondemos a uma pergunta da Alzenir em Fortaleza sobre a área agrícola, a aposentadoria especial na área rural. E agora, professor Paulo Bacelar, tem aqui a pergunta da Maria Freitas, que é de Ibaretama. Estou na luta pela aposentadoria há mais de 3 anos. Fui à justiça, deu negado, tenho várias provas, sou agricultora. Já entrei várias vezes no administrativo e veio negado, a resposta veio negada. Não sei porque o INSS está rejeitando o meu pedido se tenho direito. E aí, professor Paulo Bacelar, 55 anos de idade, ela diz que tem as provas como agricultora. O que é que vai ser feito aqui nesse caso pelo INSS? E ela quer saber se quando a Previdência Social garantir a aposentadoria, a Maria Freitas terá direito a receber de forma retroativa os benefícios. Olha, só vai receber retroativo se a justiça reconhecer o tempo que ela deu entrada, né, lá atrás. Se ela for pedir um novo benefício agora, com novas provas, e ela for reconhecido o direito dela hoje, ela não receberá o retroativo. E o que me chama a atenção também é ela dizer que já deu entrada na justiça, né, e foi negado também na justiça. Quando é negado na justiça, esse direito ele não é alterado. Então, se na justiça negou, ela não terá direito à aposentadoria até que ela apresente novas provas. Mais uma dúvida, Francisca, não diz em que cidade do interior ela se encontra, mas começa a pergunta dando um puxão de orelha aqui, principalmente no professor Paulo Bacelar. A Francisca diz, professor Paulo Bacelar, há alguns dias fiz uma pergunta e nada de resposta. Será que está como o INSS, ô Francisca, esse alerta geral? Não é possível. Aí ela faz a narrativa. Uma pessoa com enfisema pulmonar, com cateterismo e tireoide consegue um LOAS? Aí ela diz que tem 60 anos de idade. Agora, professor Paulo Bacelar, dê uma resposta para a Francisca. Você não é o INSS. Tem a experiência de ter passado por lá e não incorporado a burocracia que marca a vida do INSS e a vida dos segurados que dependem da Previdência Social. Olha, o BPC ele é um benefício para pessoas que tenham um impedimento de longo prazo. Ou seja, que ela tem problemas de saúde
né, aposentadoria da pessoa com deficiência, problemas de saúde que a impeçam de trabalhar, impeçam de viver a vida normalmente em relação àquelas pessoas que não têm aquele problema que ela tem. Então, precisa primeiro ver essa questão do impedimento de longo prazo. O que é esse longo prazo? São 2 anos. Então, a pessoa tem que ter um problema que a impeça de trabalhar, impeça de conviver com as outras pessoas, impeça de sair, de viver normalmente, pelo período pelo menos de 2 anos. Pelo que ela está relatando, ela pode estar enquadrada nessa questão, mas precisa ter um laudo médico. É o laudo médico que vai dizer se a pessoa tem esse impedimento. Então, o fato dela ter uma doença, o fato dela ter cateterismo, né? Então precisa de um atendimento especializado, então ela pode realmente estar impedida nesse período de longo prazo de 2 anos. Porém, ela precisa ter um laudo para ela se armar, né? Se municiar e poder pedir o benefício do BPC. Isso com 60 anos de idade. Com 65, aí já não precisa mais essa questão médica. 65 existe o BPC para a pessoa idosa. Tanto o homem quanto para a mulher, com 65 anos, aí não interferia essa questão da doença, apenas a questão da idade. Professor Paulo Bacelar, me permita fazer outro questionamento em cima dessa resposta tão ampla, tão profunda dada à dona Francisca, que é importante também para outras pessoas que se encontram nessa mesma situação. Quando você fala sobre essas condições de saúde que permitem, com o laudo da dona Francisca, requerer o BPC, do ponto de vista da renda, como é que é o enquadramento aqui nesse aspecto? Porque quem tem deficiência, quem tem 65 anos de idade, precisa atentar ao pedir o benefício do LOAS para a renda familiar. Sim, aí é a questão do segundo requisito, né? Primeiro requisito, no caso do BPC da pessoa com deficiência, é a deficiência de longo prazo, impedimento de longo prazo. E o segundo requisito é a renda familiar per capita, que não pode ser nem igual, nem maior do que 1/4 do salário mínimo. Então, precisa ver com quem mora com ela na mesma casa, se ela tem filhos, se são solteiros, se trabalham, se tem marido, se o marido trabalha, se tem filhos ou irmãos solteiros, para poder saber quem é o grupo familiar, identificar quem é o grupo familiar e ver a renda de cada um e dividir pelo número de pessoas para ser analisado se é menor do que 1/4 do salário mínimo. Linha direta do Alerta Geral é o 085-99273-4353. Antônio Moura, em Umirim. Sou casado há 25 anos. Minha esposa sempre foi agricultora. Ela tem 47 anos de idade. Eu trabalhei até 2013. Desde 2013, passei a ser agricultor. Como posso pedir o meu benefício? Mas 2013 ainda não tem direito ainda, porque precisa ter no mínimo 15 anos como agricultor. Então, se ele trabalha desde 2013, ele não teria direito à aposentadoria. E primeiro porque precisa ter também 60 anos de idade, no caso o homem. Então, ele pode começar a juntar prova, continuar trabalhando na agricultura. Com 60 anos de idade, ele se aposentaria juntando as provas durante a vida, né, trabalhada. Juntando recibo de pagamento de compras agrícolas, de semente, de materiais agrícolas, uma enxada, um pá. Juntando essa documentação, quando você fizer um cadastro em algum órgão que tenha o nome agrícola, você colocar o seu nome como agricultor e pegar esse registro e guardar daqui para frente. Então, tudo isso deve ser mantido em casa até chegar o momento de pedir aposentadoria. Jean, na Bahia. Trabalhei em 2003 em uma empresa durante 1 ano e 5 meses. Só que essa empresa, professor Paulo Bacelar, não consta no site do INSS. Aí o Jean pergunta, como devo fazer para registrar esse tempo, pois trabalhei de carteira assinada? Olha, Zé, eu que sou baiano, vejo assim uma pergunta da Bahia, não sabe qual é a cidade, né? Fica aí o registro aí pra gente saber as cidades da Bahia. Eu sei que eu conheço todas as cidades quase do Ceará, não conheço todas da Bahia, fiquei curioso aí para saber. São bem 400 municípios na Bahia, 450 né? e poucos municípios. Mas um dia eu ainda chego lá. Mas olha só, se você tem um vínculo na sua carteira de trabalho e não consta no Cadastro Nacional de Informações Sociais, no CNIS, quando você entra lá no meu INSS, você baixa o seu cadastro de contribuições e aquela empresa que você trabalhou não consta lá, você precisa fazer o acerto, precisa fazer a inclusão desse período que está na sua carteira lá no CNIS. A sua carteira, se tiver em bom estado, se tiver de ordem cronológica, legível, né? Você vai digitalizar a carteira para ficar legível,
tanto a parte do contrato da carteira, como as anotações gerais, como contribuição sindical, registro do FGTS, alterações de salários e as anotações de férias. Essas anotações mais o contrato de trabalho numa carteira que seja legível e em bom estado, o INSS irá aceitar somente a carteira e você pode juntar essa documentação. Como é que faz o pedido? Você tem que ligar para o telefone 135 e solicitar o acerto de vínculos e remunerações. A atendente do 135 ela vai abrir uma tarefa, que vai abrir um protocolo no meu INSS e você irá entrar de novo no seu sistema do meu INSS, acessar esse protocolo e juntar essa carteira digitalizada com o RG, com o CPF, com comprovante de endereço para poder fazer esse acerto e o servidor juntar esse período que está na sua carteira lá no CNIS. Maria das Graças, em Acopiara. Minha filha fez uma perícia na Justiça Federal. O médico concedeu o benefício desde o mês de novembro de 2020. Mas o advogado falou que ainda vem uma assistente social para o INSS liberar. E aí ela pergunta, professor Paulo Bacelar, o INSS vai liberar esse benefício? Esse procedimento é correto, né, professor Paulo Bacelar? Da presença de um assistente social, né? Sim, se for um BPC, o BPC ao deficiente precisa fazer as duas avaliações, avaliação médica e avaliação social. Então, ela já fez a perícia deve ter sido um laudo favorável para ela. Porém, tem que ir a assistente social na casa da pessoa para ver as condições de miserabilidade, para talvez flexibilizar a questão da renda familiar, que pode ter ultrapassado de 1/4 do salário mínimo quando ela requerer o benefício. Por isso que precisa ter um assistente social que vai na casa da pessoa para ver a realidade da pessoa, para ver se ela tem direito ao BPC. Se fosse o caso de auxílio-doença, aí não teria avaliação social, seria apenas a perícia médica. Mais uma dúvida, antes da dúvida apresentada pelo Silvério em Camusim, que é também sobre o BPC, quero que você, ouvinte internauta, em qualquer parte do Brasil ou do mundo, anote aí o principal canal de acesso ao Alerta Geral, que é o 085 99273 4353. O Silvério em Camusim diz: sou do BPC Loas, tenho 61 anos de idade, contribuí 9 anos para o INSS. O que devo fazer para continuar o restante até completar os 15 anos? E quando eu chegar aos 65 anos de idade, o que irá acontecer com o meu BPC? Vou ficar seguro para o resto da vida? Pergunta curiosa, professor Paulo Bacelar, que você vai dar uma resposta muito boa para muita gente nessa área. Aí já falamos sobre isso aqui, né? Sempre a gente está falando para as pessoas que têm BPC, que já tinha um período contribuído, mas não tinha ainda completado os 15 anos de contribuição, para ela continuar contribuindo. Então, ela pode receber o seu BPC e pagar a contribuição como facultativo, como segurado facultativo, no código 1473, que é de 11% do salário mínimo, que dá R$ 145,20, uma coisa assim. E ela vai pagar 11% sobre o salário mínimo, no código 1473, como facultativo, e ela completará os 15 anos com 67 anos de idade. Ó. Ela tem 61, faltam ainda 9, né? 10, faltam Silvério, faltam né? 5, faltam 6 anos para fechar os 15 anos. 61 com 6, 67 anos de idade, ele se aposenta, transpede a aposentadoria, o servidor vai cessar aquele BPC e vai conceder a aposentadoria para ele, e ele vai ficar, como ele está perguntando se ele vai ficar seguro o resto da vida, vai ficar aposentado, não é um BPC mais, é uma aposentadoria. E aí ele vai receber pelo resto da vida. Silvério, boa essa sua preocupação, extremamente importante a observação, a leitura do professor Paulo Bacelar, porque é um bom conselho para quem hoje recebe o BPC e pode sonhar com a aposentadoria nessas condições. Então, você já passou da metade do dever de casa, pelas palavras do professor Paulo Bacelar, os números são reais, 9 anos de contribuição hoje, mais 6 anos de contribuição, você fecha os 15 anos, bate nos 67 anos de idade, jovem, pode pedir a aposentadoria, inclusive proporcionando, professor Paulo Bacelar, para herdeiros e, no caso de óbito, a pensão para a companheira. A partir do momento que ele está contribuindo, já começa a dar direito aí, em caso de óbito, mesmo que ainda não atinja os 65 anos de idade, ele já passa a ser segurado da Previdência. Recebendo BPC,
mas segurado da Previdência, porque ele está contribuindo como facultativo. E aí, para quem hoje recebe o BPC em qualquer idade, qualquer fase aí da vida, pode se permitir essa contribuição para o INSS, porque o INSS também vai agradecer, né, professor Paulo Bacelar? Porque no futuro é um benefício a menos e uma aposentadoria fruto de uma contribuição. E vai tendo aquela proteção, o guarda-chuva do Luzenor, né? O guarda-chuva da Previdência Social, que sempre o Luzenor fala aqui com a gente. José em Morada Nova, há mais de 20 anos sou agricultor, tenho o INCRA no meu nome, o registro da terra também no meu nome, ou seja, o cadastro da terra, sou casado civil e minha esposa é funcionária pública municipal, ganha mais de 3 salários mínimos, não temos filhos e eu gostaria de saber se posso me aposentar, já que tenho provas como agricultor. Com certeza, se ele é casado e a esposa dele recebe, é trabalhadora urbana, isso não impede que ele seja trabalhador rural. A lei não tem essa distinção. Então, ele tendo provas que ele exerce atividade rural, ele terá direito à aposentadoria rural, e mesmo a esposa sendo trabalhadora urbana. Professor Paulo Bacelar, nessa pergunta do José, ele faz uma citação sobre o cadastro da terra. O cadastro junto ao INCRA é suficiente para pedir a aposentadoria rural? Não, é suficiente para entender que ele é agricultor. Porém, ele precisa ter uma prova de 15 anos, né? Então, se ele ser dono da terra, é um tipo de segurado que vai ser qualificado. Por exemplo, se ele trabalhasse na terra de alguém, ele teria que ser meeiro, ou alugar, que seria arrendatário, ou comodatário, né? No caso dele aí, ele é proprietário. Então, o trabalhador rural, ele pode ser proprietário, ele pode ser meeiro, ele pode ser comodatário, ele pode ser arrendatário. Então, ele pode se qualificar como várias formas de ser agricultor. Ele só vai aí dizer como é que ele exerce a sua atividade rural. Mas que é importante ele ter essa documentação para não depender de terceiros, né? Não depender de uma declaração do dono da terra que ele trabalha lá. Vinícius em Camusim. Minha mãe descobriu que na aposentadoria é descontado o valor de R$60 em um cartão, ou correspondente a um cartão. Mas é verdade que ela nunca pediu esse tal de cartão. Já levei ao caso ao advogado, já teve uma audiência e foi negado, pois o advogado deu o caso como encerrado. Mas o pior é que continua descontando todos os meses e eu tenho certeza que a minha mãe nunca pediu esse cartão. Eu fico assim, a gente sempre fica questionando, né? Porque se a pessoa já entrou na justiça, a justiça já deu um parecer, já foi analisado por que ela não foi cessado o benefício dela. Então eu teria que saber por quê, quais foram os motivos que fizeram o juiz não cessar o benefício. No caso dela não ter cartão, no caso ela pode requerer até administrativamente a exclusão de qualquer desconto que tenha no seu benefício. Através do meu INSS, ela pode fazer o pedido de exclusão desse cartão. O INSS poderá analisar e ela pode recorrer novamente dessa decisão. Vinícius, eu não sei se entre o dia que você nos encaminhou esta pergunta e esta data, com a resposta do professor Paulo Bacelar, a sua mãe já conseguiu essa exclusão desse pagamento, desse desconto indevido. E nesse contexto eu quero citar que há poucos dias o professor Paulo Bacelar respondeu a uma pergunta de um ouvinte do município de Redenção, que nos ligou depois, professor Paulo Bacelar, para agradecer a sua contribuição. Ela fez o mesmo relato sobre um desconto indevido no benefício. O professor Paulo Bacelar dica, vá ao banco, peça para excluir esse desconto, porque é de forma indevida. E ela conseguiu junto à agência bancária. Então, vale também para o Vinícius, para a mãe do Vinícius e para outros beneficiários do INSS, que às vezes de forma gaiata o banco empurra algum tipo de serviço quando o beneficiário, o aposentado, o pensionista, a aposentada não pede. Então, esse conselho, Vinícius, é importante, dado pelo professor Paulo Bacelar, com retrato de uma realidade que aconteceu há poucos dias aqui, por meio de um conselho dado no jornal Alerta Geral. Mais uma pergunta, Francisca em Ipueiras, sou professora, já tenho 25 anos de contribuição e 45 anos de idade. Quando completar os 50 anos de idade, já posso pedir a aposentadoria? Vai ser a hora, professor Paulo Bacelar? Não, ainda 50 anos, a legislação, ela alterou, né? Então, ela precisa ter aí uma pontuação de 86 pontos e 96 pontos em 2020. E aí, já passando aí, teria que ter uma pontuação também, a questão do professor. E, no mínimo, ter 55 anos de idade.
Então teria que ter 55 anos de idade e mais uma pontuação para poder atingir aí as regras da aposentadoria. Se for pegar pela regra da aposentadoria federal, a gente pode analisar. No caso de Ipueiras, teria que ter a legislação do município de Ipueiras. Mais uma dúvida agora. Sanes, em Fortaleza, diz que foi diagnosticada com lúpus devido a dores nas articulações e outros sintomas. A médica garantiu um laudo para dar entrada no auxílio-doença. Como foi agendada para janeiro de 2024 essa perícia, a atendente disse que pode dar entrada online com a apresentação de todos os documentos. Aí a Sanes pergunta, é isso mesmo, professor Paulo Bacelar? Ou preciso de um advogado para dar entrada nesse pedido do benefício? Não, para fazer o pedido do auxílio-doença não precisa de advogado. Você pode juntar o seu laudo e esperar a decisão do INSS. E aí, após essa decisão, caso seja negativa, aí você procura um advogado. Caminhos da aposentadoria. As mensagens chegam também pelas redes sociais do Ceará agora. O Luiz Fabiano diz, tenho 54 anos de idade, 34 anos de trabalho e 15 anos de insalubridade. Quando poderei pedir a minha aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Olha, se ele tem essa insalubridade, e se for pensar em transformar esse tempo, caso seja transformado em tempo comum, vai dar para 21 anos de idade, 21 anos de contribuição, né? Esses 15 irá ser transformado em 21, né? Que aumenta em 40%. 21 com mais o tempo comum, que ele já tem, 34. Não sei se é 34 mais os 15, ou dentro desses 34 estão esses 15 anos como insalubre. Então precisa ver qual o tempo realmente total para saber se ele atingiria aí a pontuação agora em 2023 de 100 pontos, que é a pontuação necessária para o homem se aposentar. Caso não tenha os 100 pontos, teria que ter 63 anos de idade na data do pedido de aposentadoria agora em 2023, com mais de 35 anos de contribuição. Então precisa analisar qual é o tempo real dele para poder saber se ele entende nesses 100 pontos, porque 63 ele não tem. Então teria que ver se ele pelo menos atinge os 100 pontos. José William, comecei de carteira assinada desde 1992, quando me aposento. Aí ele diz aqui que hoje trabalha como motorista de caminhão e, pelo jeito, também fala que era professor. Eu não entendi bem essa pergunta, mas dá para dar uma resposta para ele, professor Paulo Bacelar? É possível? Se ele trabalha, vamos supor que se ele trabalha como motorista de caminhão, contribui desde 1992... Mas eu acho que ele já é aposentado, não? Ou já era aposentado como professor, é isso, professor Paulo Bacelar? Vamos supor o seguinte, se ele trabalha... Ele aposentou como professor e continuou trabalhando como motorista. Né? De caminhão. Isso não vai interferir em nada, porque ele já está aposentado, então não tem como alterar a aposentadoria dele por conta da atividade dele depois da aposentadoria. Maria Lucimaia, em Quixeré. Tenho 56 anos de idade, sou agricultora desde 2015. Recebo o benefício pela justiça, continua ativo e recebo o 10º bem direitinho. O que o senhor acha? Será que vai ser possível automaticamente transformar em aposentadoria? Ou ainda corro o risco de ter o benefício suspenso? Ela não vai ser transformada automaticamente. Ela precisa ter direito à aposentadoria por idade, né, no caso aí de agricultora, e se aposentar como agricultora através de um novo pedido. Agora, se ela estava de auxílio doença desde 2015, ela não está mais trabalhando na agricultura. Então, ela não teria direito a contar esse tempo de auxílio doença como agricultora, já que ela está suspensa, ela está sem atividade, né? Está afastada das suas atividades por estar recebendo esse benefício. Mirelle, não diz em que cidade se encontra, mas vale a pergunta: quem é agricultor, agricultora, pode pagar o INSS ou somente o Sindicato dos Trabalhadores Rurais? Olha, o agricultor, ele tem direito à aposentadoria sem exercer uma contribuição direta para o INSS. O agricultor, ele é considerado um contribuinte individual, ele é considerado um segurado especial com contribuição obrigatória para a Previdência. Essa contribuição ela é indireta, quando ele consegue comprovar que exerceu atividade rural para a sua subsistência e a subsistência da sua família. Então, se ele provar que ele trabalha exclusivamente como agricultor, exercendo atividade rural, vivendo daquilo, ele está
indiretamente contribuindo para a Previdência Social. Agora, a contribuição para o INSS diretamente ele pode fazer quando ele vende a produção. Por exemplo, se ele colhe milho, ele vende o milho na feira, ele deveria estar contribuindo como um bloco de notas. Existe um código específico para o agricultor para contribuir, fazer essa contribuição. Ele pode também contribuir como segurado facultativo. O trabalhador rural ele pode facultativamente exercer contribuições para a Previdência Social. Agora, pagamento ao sindicato não é contribuição para a Previdência Social. O pagamento ao sindicato é uma contribuição para que o órgão possa representar aquele trabalhador rural na sociedade. Então, essa contribuição para o sindicato em nada tem a ver com a contribuição para ele poder se aposentar. Mais uma dúvida agora do Wilson. Tenho 58 anos de idade, já tenho 35 anos de contribuição. Eu queria saber se daria para dar entrada na aposentadoria, porque pela regra de 50%, faltariam 11 meses. É isso, professor Paulo Bacelar? Não, porque se ele tem 35 anos de contribuição hoje, quantos anos ele teria em 2019? Uns 31. 31. Então, a não ser que ele já tivesse mais e só fechou os 35 agora, né? Então, eu teria que ver quanto realmente tempo de contribuição ele tinha em 2019 para saber realmente o tempo que ele teria de pedágio. Agora, se ele tem pedágio, ele tem 35 mais o pedágio. Então, ele não se aposenta apenas com 35 anos. Ele tem que fechar os 35 mais o pedágio, que é o tempo que faltava para atingir, né? Metade do tempo que faltava para atingir em 2019. Elison Bezerra, ele também não diz em que cidade se encontra. Eu quero pedir aos nossos ouvintes internautas que quando mandar também perguntas pelas nossas redes sociais do Ceará Agora, diga em que cidade você se encontra, porque é muito importante para nós sabermos onde estamos chegando com o jornal Alerta Geral. Ele diz, tenho registro em carteira de trabalho, 7 anos comum, 2 anos frentista, 4 anos no código 1007 e 25 anos de vigilante na ativa. Qual seria a melhor regra para eu pedir a aposentadoria? 7 mais 2, 9 mais 4, 13 mais 25, 38 anos de contribuição. Eu contei assim, professor Paulo Bacelar. 38, ainda tem questão de vigilante, né? Olha aí como esse caso é mais complexo, né? Ele tem período de vigilante, precisa saber se ele vai ser enquadrado como especial para aumentar esse tempo. Né? Então, se ele já tem 38 anos de contribuição, ele já tinha 35 anos de contribuição antes de 2019, você já tem direito adquirido, ou pode ser uma regra mais vantajosa agora, com a regra de 100% também já atingiria também a regra de 100% do pedágio, porque ele já teria 35 anos em 2019 e já fechou o pedágio de 100%. Só que para ter direito ao pedágio de 100%, que é a melhor regra, ele precisaria ter 60 anos de idade no mínimo, ele não disse a idade, né? Então teria que ver um cálculo mais aprofundado para saber qual é a melhor regra e a melhor vantagem para ele. Quer dizer, independente da idade aqui, o Elson teria direito à aposentadoria? Pela regra do direito adquirido, já teria direito. Charles Oliveira, em Caucaia, trabalho há 3 anos em uma empresa sem carteira assinada. Como fica a minha situação quando eu completar 48 anos de idade? Eu posso me aposentar? Sou metalúrgico. Ele está trabalhando sem carteira assinada, então não está coberto pelo guarda-chuva da Previdência Social. Pelo menos nesse período. Pelo menos nesse período. Então ele teria que saber quanto tempo ele já tem antes, né? Quanto tempo no total ele já tem para saber se ele tem direito à aposentadoria. No caso, se ele for metalúrgico, tem que ter 25 anos de contribuição e 60 anos de idade, caso aí da idade mínima, que também está sendo discutido se é constitucional ou não no STF, mas possivelmente irá ser considerado constitucional. Então a pessoa, para ter direito à aposentadoria especial hoje, precisa ter 60 anos de idade no mínimo. James Patrício, contribuo com o INSS como contribuinte individual na opção 11%, com o código 1163. Mas no extrato do CNIS aparece o indicador de pendências. Aí diz salário de contribuição, valor do contribuinte, indicadores, janeiro, R$ 716. Por que isso aconteceu? Eu não errei na guia do GPS, pois o sistema não aceita você preencher abaixo do mínimo. E aí, professor Paulo Bacelar? Se ele está fazendo pelo sistema do INSS, pelo sistema, né, SAL, ele não deixa pagar valor menor do que o mínimo. E a não ser que a pessoa faça em carnê, que é manual, né? A pessoa geralmente escreve no carnê e acaba colocando o valor menor do que o salário mínimo, não atualiza, e no sistema fica menor do que o mínimo. Realmente é instigante
essa contribuição aí ser menor do que o salário mínimo, já que ele está pagando no código 1163, no momento que ele preenche a guia pela internet, se ele colocar o valor menor do que o mínimo no salário, vai ser recusada essa contribuição. Mas aí teria que ver no INSS se ele tem como fazer a complementação do salário mínimo, já que se tiver com essa pendência, ele vai ter que fazer a complementação mesmo ele não sabendo por que apareceu isso. Pergunta da Mariana em Apuiarés. Ela diz: gosto de ouvir todos os dias, não perco um programa. Gostaria de saber se quem tem 5 anos de contribuição no Sindicato Rural tem provas e não e são recentes também essas poucas provas. É possível se aposentar, professor Paulo Bacelar? Mariana, anota bem direitinho o que o professor Paulo Bacelar vai dizer agora sobre a aposentadoria na área rural. Olha, a aposentadoria rural, vou falar aqui sempre mais uma vez, precisa ter no mínimo 15 anos de comprovação da atividade rural. Pagamento ao sindicato não prova o tempo rural. O pagamento ao sindicato não é contribuição para o INSS. Não contribua para o sindicato pensando em se aposentar. A contribuição ela é indireta pela atividade rural que você exerce com as provas rurais que você vai apresentar. Provas recentes não aposenta também, porque eu preciso ter provas de 15 anos atrás para poder pedir minha aposentadoria. Eu fiz a minha inscrição no sindicato há 15 anos atrás. É uma prova, dá para considerar uma prova. E aí eu tenho provas no meio, com 7 anos e meio, e provas nas mais recentes. Aí você tem como se provar que é a atividade rural. Mas a contribuição para o sindicato não é contribuição para o INSS. Se você contribui para o sindicato, você não está contribuindo para o INSS. Você não vai se aposentar por causa disso. Mas ela vai servir como uma das provas para você ter direito à aposentadoria, se tiver provas lá de 15 anos atrás para ter direito à aposentadoria com mais tranquilidade. Linha direta do Alerta Geral é o 085-99273-4353. Fernandes, em Acaraú, sou profissional autônomo há 8 anos. Eu queria saber, professor Paulo Bacelar, como consigo contribuir para o INSS? Quais são os caminhos? Posso fazer isso? Olha, se ele é autônomo, ele contribui, né? Ele não contribui ainda, ele deve entrar no site do INSS, no meuinss.gov.br, até mesmo sem fazer sem precisar logar, sem precisar botar senha, e lá vai ter GPS, pagamento de GPS, que é Guia da Previdência Social. Esse pagamento ele pode fazer o código, ou 1473, se fosse facultativo, mas ele pode fazer no código 1163 como autônomo, pagando 11% do salário mínimo, ou no código 1007, que é o código de autônomo, código de autônomo que paga 20% sobre o salário mínimo até o teto da Previdência. Então, se ele quiser contribuir com um valor maior do que o salário mínimo, ele coloca o código 1007, ele vai pagar 20% do valor que ele tiver contribuindo. Por exemplo, R$1.000, não, desculpa. R$5.000, ele vai pagar 20% sobre R$5.000. Se ele quer se aposentar apenas com salário mínimo, ele pode usar o código 1163, que é de 11% do salário mínimo. Marcelo, em Barreira, minha esposa faleceu há 3 meses. Quais critérios para conseguir uma pensão por morte? Ela era aposentada pelo INSS há 8 anos. Eu tenho direito à aposentadoria dela, ou seja, a pensão por morte, Sim, professor Paulo Bacelar? Ele precisa logar no meu INSS dele e fazer o pedido, né, na aba de novos pedidos, fazer o pedido de pensão por morte urbana. Então ele vai colocar a certidão de óbito, a certidão de casamento e irá pedir a pensão por morte dentro do próprio sistema. Maria Clara, em Acopiara, minha irmã está grávida de 5 meses. Disseram que como ela recebe o Bolsa Família, não teria direito ao auxílio maternidade. É verdade, professor Paulo Bacelar? Não, o salário família, o Bolsa Família, existem vários critérios e um critério dela receber benefício não é um critério de exclusão. Vai ter outros critérios como a renda familiar, como o número de pessoas que moram na mesma casa, para poder ter a análise do Bolsa Família. Então, se ela tem direito ao salário maternidade, se ela é segurada na Previdência, ela pede o salário maternidade no INSS, irá ser concedido esse benefício. Maria Clara, para deixar de forma mais clara essa resposta do professor Paulo Bacelar, vou pedir para ele repetir uma coisa aqui.
Professor Paulo Bacelar, a Maria Clara só tem direito ao salário maternidade se for contribuinte, ou seja, segurada da Previdência Social. Perfeito. Se ela for segurada e se ela tiver pelo menos 10 contribuições como segurada, autônoma, ou facultativa, ou empregada, tanto faz, se ela tiver como segurada e tiver pelo menos 10 contribuições, se ela for autônoma ou facultativa. Então tem que ter 10 contribuições antes do parto para poder ter direito ao salário maternidade. O salário maternidade não é para qualquer pessoa, é para segurados da Previdência Social e que tenha atingido a carência mínima de 10 contribuições, exceto o empregado doméstico que não tem carência, basta que ele esteja com a carteira assinada. Bem pertinho de Acopiara fica Iguatu, onde o Matheus nos manda uma mensagem cheio de entusiasmo. É assim que ele começa. Esse programa é 1000, não perco por nada. Valeu, Matheus. Aí a pergunta: minha mãe deu entrada em uma aposentadoria há 3 meses. Até agora nenhuma resposta. Demora assim mesmo? E aí, professor Paulo Bacelar, a resposta para o Matheus é Iguatu? 3 meses, um abraço aí, pessoal de Iguatu. 3 meses é o tempo mínimo para que o INSS deu, né, um acordo que ele fez na Justiça para que o INSS possa conceder um benefício, analisar um benefício. Então, 3 meses é o tempo mínimo. Se tem 3 meses ainda, não é considerado em atraso, vamos dizer assim, né? É claro que a vontade é que seja rapidamente concedido o benefício. Mas 3 meses é o tempo mínimo que o INSS deu, ele precisa aguardar mais um pouco. Mais uma dúvida da Luísa em Itarema. Quando uma pessoa faz parte de um grupo familiar e recebe o Bolsa Família, pode dar entrada na aposentadoria? São benefícios cumulativos? Pode dar entrada na aposentadoria, sim. Agora, vai depender, para ela receber o Bolsa, continuar recebendo o Bolsa Família, vai depender de outros critérios, que são as pessoas que moram na mesma casa, o grupo familiar, renda familiar, etc. Linha direta é o 085-99273-4353. Gabriel em Aquirás. Meus pais são agricultores desde que nasci. São pelo menos 15 anos de trabalho na roça. Minha mãe já tem 78 anos de idade e meu pai 74. Eles já podem dar entrada no pedido de aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Olha só quanto tempo os pais do Gabriel perderam aqui em termos de benefício. Mas se ele está dizendo que eles têm 15 anos agora, né? Então não teria ainda carência, mesmo com a idade, que a idade mínima para agricultor é de 60 anos e a agricultora 55, com no mínimo 15 anos. Se eles não tiveram 15 anos de agricultura quando fizeram 60 anos ou 55, só vão fazer agora. Estiverem trabalhando ainda, precisa dizer claramente isso. O agricultor, Luzenor, ele só se aposenta se estiver trabalhando, estiver na ativa no momento do pedido da aposentadoria ou quando fez a idade de 60 anos de idade, o homem, 55 a mulher. Vamos dizer que os pais dele tivessem já com 60 anos de idade, já tinha 15 anos e não pediu aposentadoria. Pode pedir agora com 78, mesmo não trabalhando? Pode, porque lá quando ele tinha 60 anos, ele já tinha completado os 15 de atividade rural, porque só não pediu na época, pode pedir agora. Mas se lá não tinha 15 anos de atividade rural e só completou agora, aí precisa estar trabalhando no momento do pedido da aposentadoria. Ou seja, para o Gabriel, professor Paulo Bacelar, os pais precisam comprovar, ter provas de que exercem atividade agrícola, como, por exemplo, aquele documento da terra, comprovantes de compra de sementes e defensivos agrícolas e assim por diante. Exatamente. E ter completado esses 15 anos ou quando fizeram a idade ou agora quando eles estão com 70 e tantos anos de idade, né? Nonata, em Pentecoste, trabalhei como doméstica por 7 anos na casa dos meus patrões e nunca tive a carteira assinada. Existe alguma forma de provar esses anos trabalhados para contar o tempo em termos de efeito de aposentadoria? Olha, e precisaria entrar com ação trabalhista para reconhecer o vínculo com provas materiais, para poder saber se ela era realmente trabalhadora doméstica, né? Então, se não assinou a carteira na época, para comprovar agora, teria que ser com ação trabalhista. Maria do Carmo, no Pecém, distrito de São Gonçalo do Amarante. Ela disse que o marido faleceu há 8 meses, deixou com 2 filhos menores de idade. Ela diz, eu não trabalho, tenho direito a algum benefício ou a pensão por morte? Ela não disse se ele trabalhava. Ela não trabalha, né? Mas ele teria que ser segurado da Previdência no momento do óbito, né? Na data do óbito. Ou se ele estava contribuindo como autônomo, ou se ele estava
sendo empregado de alguma empresa, então precisa ter a contribuição antes do óbito para ter qualidade de segurado na data do óbito, aí ela teria direito à pensão junto com os filhos. Final da nossa conversa aqui, professor Paulo Bacelar, eu estava bem relaxado pensando que teríamos mais 15 minutos, mas o tempo voou. E para você, ouvinte internauta, eu deixo o seguinte recado, para você nos devolver com recado, anote aí, é o 085 99273 4353. Professor Paulo Bacelar, o nosso muito obrigado a você, ouvinte internauta, um grande abraço e um bom final de semana. Obrigado, Luziano, mais uma vez. Até o próximo sábado, se Deus quiser.